né, desse ser criança que a gente deixou lá atrás, às vezes, por tanta coisa, né? Vocês estão me ouvindo? Que chegou uma mensagem para mim aqui, eu não entendi muito, mas tudo bem. E aí eu me recordo, né, bastante assim dessa relação que eu tive, né, com as ervas, assim, desde pequena, né, com as plantas, né. Aqui em casa a gente tem um quintal, meu pai sempre gostou de plantar, né, então tinha tudo, cacau, manga, coco, goiaba, e várias plantas aqui, né. Infelizmente não foi uma coisa que depois que ele separou da minha mãe, é uma coisa que não, a gente não levou para frente, né? Mas que minha mãe também trazia, né, com ela essa relação dessa cura, né, da gente através de plantas mesmo, né? Eu lembro que tinha um mastruz que a gente tomava com leite, né? Uma coisa que até hoje eu não é uma coisa muito boa para a saúde, mas que até hoje eu não gosto muito porque não sei se era forma, né? Fique aí, segure meia hora. Se não pode vomitar, só depois de meia hora, vamos poder aquilo fazer efeito, né? Então ela sabia o que ela estava dizendo. Mas a gente vem, né, dessa coisa toda, mesmo, né, não sendo de candomblé, né? Então a gente traz essa carga ancestral, né? Então a gente traz essa ancestralidade assim na veia mesmo, não tem jeito e sempre tem aquela coisa, né, pela cura, né, através das folhas, até mesmo o tratamento, né, capilar, eu lembro bem, a gente não tinha esses cremes todos, né? Então a gente tratava com ovo, tratava com cenoura, né? Fazia aquele coisa lá e botava no cabelo. Então sempre vinha aquela, né, com babosa, né? Ela falou bem aí da babosa, então sempre tinha, né, essa questão. E né, como eu disse na minha apresentação, quando eu criei o Aconchego de Ler, que isso tudo para mim ficou um pouco para trás, né? Eu acabei esquecendo disso. E aí no Candomblé eu retomei essa relação, né? De utilização das folhas. E assim, algo bem forte para mim foi em relação realmente assim, ao meu ciclo menstrual, né? Ano passado, não, ano retrasado, 2019, eu passei por, na verdade ainda tenho, né? Alguns miomas e eu estava com escape de sangue, né? Não sei se alguém aqui já passou por isso, alguma mulher que já passou por isso. E era o mês todo. Eu não conseguia aquele sangramento, mesmo que não fosse contínuo, mas ele não parava. Né? Então, eu aprendi lá na roça algumas folhas, né, para utilizar e fui usando, né, usando, e durante 3 meses, mais ou menos, né, que ainda foi um tempo curto, né, e nesse terceiro mês eu me surpreendi com o corte total, né, desse sangramento. E até a ginecologista ela disse que pensou que eu tinha tomado o remédio que ela me passou, né? Na verdade, o remédio não conseguiu cortar. E aí ela ficou, gente, ainda bem que você acreditou, porque não era para você, não era para esse sangramento ter parado assim, ainda mais em tão pouco tempo. Eu falei, né? Em relação às folhas, a gente também tem que acreditar e dizer que realmente existe, né, essa possibilidade desse tratamento natural. Né? A gente está sempre o tempo todo recorrendo a medicamentos farmacêuticos, né, e se entupindo. E aí até, assim, antes mesmo, né, de criar, de começar a comercializar meus produtos, eu comecei também a fazer utilização, né? E aí, nessa coisa também da menstruação, isso é a medicalização mesmo da vida. E eu ainda tinha muitas cólicas, sabe? Muitas. Eu chegava a ponto de não levantar da cama durante 3 dias. Né? Então, eu dependia realmente de outra pessoa para poder fazer minha alimentação e tudo mais. Enfim, aí eu comecei a fazer pesquisas e tal. E aí consegui, né, através da utilização também, né, de ervas, que é o chia amarelo, não sei se você já ouviu falar, o chia amarelo, o ipê roxo, unha de gato, né? Então,
são ervas que servem para tratamento de mioma, né? Tratamento de cistos. Eu utilizei nesse intuito, mas aí me surpreendi com a bênção de não ter cólicas, né? Que eu ficava muito mal mesmo. E aí eu já tô há um tempinho já tomando ela e fui agraciada dessa forma, né? De ter as ervas assim na minha vida e sempre, como eu falei, né? Sempre pesquisando, sempre procurando entender, né? Como funciona e sempre utilizando também, né? Para dizer, né? Que sim, é possível. Porque, inclusive, né? Acho que eu pelo menos não sabia, né? A fitoterapia, ela é possível o tratamento através do SUS, né? Mas só que se a gente chegar nos postos de saúde, a gente não vai encontrar esses medicamentos fitoterápicos, né? A gente não vai encontrar sequer uma farmácia viva, né? Uma horta, algo assim que a gente possa levar a nossa erva para casa, né? Então é perceptível desse ponto de vista o quanto as comunidades tradicionais, né? Os povos indígenas, terreiros de candomblé são importantes, né? Nessa ação, porque são a essas pessoas, né, que a maioria recorre quando não tem mesmo a possibilidade da utilização de um medicamento mais caro, né? E aí eu estou fazendo um curso muito bacana que é sobre cannabis medicinal, né? E a gente vai ver que a gente não tem acesso a isso, gente. É horrível. Ano passado, ano retrasado, minha tia faleceu, né, com câncer. E ela não sofreu assim, né, no período final, mas eu estava querendo, né, ter essa possibilidade de ofertar a ela esse tratamento, mas não consegue comprar em lugar nenhum, a não ser que seja realmente, né, você tenha o aval, né? Você tem que pedir um aval e às vezes demora, acho que coisa de 3, 4 meses, e olha lá se conseguir para poder comprar, né, esse medicamento, você não pode nem plantar, né, primeiro. Mas são as possibilidades que a gente tem, né, e que a gente que são impedidas, né? A gente é impedido de utilização, por exemplo, de uma erva tão poderosa como é a cannabis, né, que é comprovado, né, que influencia, que pode fazer tratamento de vários tipos de doença, inclusive do sistema imunológico, né? E a gente vai, né, nessa coisa inclusive, de não ter acesso a essas informações, que era algo que é pertinente para toda a comunidade, né? E a gente não tem, né, acesso a essas informações de uma forma plena, né? A gente tem ainda, eu posso dizer, a gente está ainda na ilegalidade. Tá baixo? Deixa eu ver aqui. Melhorou? Deixa eu tirar o Tem algum microfone, que momento que a sua voz some. Ela melhorou? fala e some. Ah, é o fone, então. Melhorou? Melhorou. Ah, pronto. E aí eu posso até dizer que a gente está assim, sabe, na questão mesmo da ilegalidade, porque se não existe pesquisa, né, a gente não pode utilizar de uma forma, posso dizer assim, legal, né? Mesmo a gente já utilizando durante muito tempo, mesmo os terreiros de candomblé já fazendo tratamento com ervas, mesmo os povos indígenas já fazendo tratamento com ervas, mas se não existe pesquisa, eu não posso, não existe pesquisa comprovando que o chia amarelo, unha de gato e pé roxo trata miomas, né? Mas aí a gente vai na internet, vamos no YouTube, a gente vê depoimento de várias mulheres, né, dizendo que se curaram, inclusive mulheres, né, que fazem esse tratamento para engravidar, né, e às vezes não conseguem através de um tratamento medicamentoso, né, de farmácia. E aí essas coisas, elas não existe pesquisa, né? Então, como é que eu posso comprovar, tá? Mas aí você está vendendo lá, mas como é que eu posso dizer que realmente é real? Né? Porque às vezes a gente vai por esse lado também, né? Dessa comprovação acadêmica um pouco, né? Mesmo a gente já fazendo uso, mesmo a gente já comprovando, mesmo
tendo esse tratamento, né, que é possível, a cura do corpo, né, a cura espiritual, né, porque se a gente for por essa relação mesmo, né, da utilização de ervas para fazer, né, eu não sei como a Nádia faz o assopro, mas é com ervas, né, também? E é isso, né? E me lembra muito, não colocando dentro da caracterização, mas me lembra muito também os caboclos, né, da minha roça. Então, eles fazem um tratamento também com assopro, né? Posso dizer assim, que é através do charuto, que é através de ervas, né? E essa utilização toda que é feita há séculos, né? E a gente pode dizer que não existe isso como algo formal, né? Então é importante a gente destacar isso porque sempre parece que os saberes, né, ancestrais, né, tradicionais, né, eles são uma margem, né, uma margem que a gente vai usar ali, vamos ver se vai dar certo, mas continue seu tratamento lá com aquele remédio, entendeu? E aí sempre existe um pouco dessa descredibilidade, eu posso dizer, né? Que aí é importante ressaltar. E essa questão, né, falar um pouco dessa relação, né, a partir disso, um pouco dessa autonomia, né, que a gente tem utilizando as ervas, né, e dessa autonomia sobre nosso conhecimento, né, sobre o nosso corpo, sobre nossa espiritualidade, né, então, como mulher do candomblé, né, eu também tenho esse direito de ter um tratamento escolhido por mim, né? Então, às vezes, a única possibilidade que é me dada é, não, tome esse remédio aqui para você não sentir cólica, tome esse remédio aqui para você não sentir dor de cabeça. E, às vezes, a gente também, né, não vai, ou pelo menos não é incentivado a entender melhor, né? O que isso pode causar no nosso corpo, o que isso pode causar, né, para a gente. E uma coisa para mim que me trouxe essa relação da autonomia foi realmente essa melhora, né, da minha cólica menstrual, porque para mim foi algo, sabe, assim, é surreal mesmo ter trazer para mim esses dias novamente, né? Porque imagine você ficar 3 dias toda a menstruação, ou 5 dias toda a menstruação lá, deitada na cama, ou sentindo cólicas horríveis, eu já deixei de trabalhar, né? Fora TPM, eu já perdi entrevista de emprego por conta de TPM, eu fui para o ponto de ônibus chorando, sem entender o porquê, porque eu não conseguia sair daquilo ali. Então, né, essa relação mesmo, dessa autonomia sobre a gente, né, sobre o nosso plantio também, né, importante, né, que você plante um vasinho na sua varanda, mas você tem aquela erva ali para te socorrer em algum momento, para utilizar sempre que você quiser. Você vai ter uma erva livre de agrotóxico, né? E possibilitar também que outras pessoas tenham, né? Como a Nádia falou, uma renda, né? Também. Né? Imagine você estar aí comprando de uma pessoa que está ali naquela produção, naquela coisa, naquela pesquisa, naquele entendimento, né? Uma pessoa que já vem nesse conhecimento e aí te ajudar nisso, você também está possibilitando uma renda, né? Até mesmo uma mulher, uma família, né? E é importante a gente sempre ressaltar isso e ter essa possibilidade, né? De ter autonomia sobre o nosso corpo, sobre nossa espiritualidade. E acho que é mais ou menos isso. Se alguém quiser perguntar, né, questionar alguma coisa, eu vou mostrar também um pouco, né, do que eu tenho feito, na verdade, com as ervas, né, com uma coisa assim, são esses incensos naturais que eu acho que eu adoro, né? Foi também uma coisa boa que entrou para mim, que eu adoro incenso, né? Mas comprava aqueles de vareta, que é, né, cheio de, de, de misturinha lá, né? Química e tal. E agora eu faço os incensos só com as ervas mesmo, purinhas, sem nada, né? Também tenho
essa tintura de ervas também, né, que eu estou produzindo. Que é essas tinturazinhas aqui, não sei se dá para vocês verem. Essa é de amora, né, que é bom também para a relação das mulheres que estão entrando na menopausa, né, é excelente a amora. E algumas coisas também, né, para o cuidado, nosso cuidado no dia a dia, né? Nosso autocuidado, né? Que acho que é uma das coisas que está sendo muito falado hoje, que esse é um sais para banho de chuveiro, né? Que aí você pode tomar, tem as ervas, tem sal grosso, tem óleos essenciais, então você toma aquele banho maravilhoso lá, né? Cheio e utiliza ele também. Então, são uma das possibilidades, né, que a gente tem para fazer, né, trazer as ervas para a nossa vida, né, falar um pouco, né, trazer um pouco desse conforto, né, para a gente mesmo. Né? Maravilha, Dani. Oi? Muito obrigada. A Nádia falou maravilha. Ah, tá. Muito obrigada, Dani. Nossa, muitos conhecimentos incríveis. Anotei aqui um monte de coisa. E a gente vai indicar e tudo. São muitas reflexões, né? Nós vamos abrir para perguntas e tal. Eu queria fazer uns comentários. Tem muitas coisas aqui, mas vou pegar num ponto que eu acho crucial, né? Vocês duas falaram do tempo necessário para a mulher ter seus cuidados, né? Nos períodos, né, especiais, enfim, né? Em cada período diferente. Eu pensei muito no resguardo também, depois, de repente, vocês podem falar um pouco sobre o resguardo, né? Porque, enfim, eu não tenho... Minha filha vai fazer 5 anos amanhã, e eu ainda estou com essa coisa de gravidez, resguardo, essas coisas todas muito latentes, sabe? Eu não parei ainda, né, mas minha irmã pariu recente, quem sabe posso falar alguma coisa. Pois é. Não tenho experiência. Mas, assim, tanto no resguardo, né, que muitos povos falam, né, o resguardo pós-parto, quanto num certo resguardo no período menstrual, né? São tempos femininos que são atropelados pelo patriarcado, né? Como Nádia falou, da gente, quem tem uma oportunidade de parar um momento, né, e se cuidar, ter esse cuidado coletivo, tal, né, mandar isso para outras mulheres, porque assim muitas não têm tempo de, de, de olhar minimamente para dentro, né? Mal dorme, né? Enfim. Eu vi esses dias um TCC sobre o adoecimento na maternidade, né? De como é comum, e é o meu caso, as mulheres trabalharem de madrugada para conciliar a maternidade com o trabalho que gera renda, né? Então, assim, você nem dorme. Como vai cuidar do resto, né? E outra característica da maternidade, pelo menos, né, que é muito falada, é o isolamento, mas também da forma como nós vivemos hoje, né? Fora pandemia, falando no geral mesmo, né? O isolamento que uma mulher fica por ter tantas atribuições, né, e não conseguir criar ali uma convivência com um coletivo, né, que é muito diferente do que acontece em outros modos de vida, né, que não são assim tão marcados pelo capitalismo. Por exemplo, no filme Nova York, mais uma cidade, que a gente viu na CCS passada, Patrícia Mbiá,
vai visitar um museu em Nova York e lá retrata vários povos indígenas. Aí tem uma escultura de uma mulher indígena indo pegar mandioca na roça sozinha. E ela comenta: isso não existe. As mulheres nas aldeias vão pegar a roça pegar mandioca na roça juntas. Né? Tem uma dimensão muito coletiva do trabalho, do cuidado. Então, você não fica isolada porque você é mulher e é responsável pelo cuidado e pelo trabalho, né? Faz isso numa coletividade. Esse isolamento e essa impossibilidade de viver os próprios ciclos é muito adoecedor, né, para as mulheres no sistema patriarcal capitalista. E aí, né, o que a gente pode fazer? Já apontaram também algumas possibilidades de uma fortalecer a outra, seja espiritualmente, seja politicamente, seja na geração de renda, né? Então, eu queria, assim, só colocar essas observações e abrir para perguntas aí das... Thaís já levantou a mão, Kiara fez uma pergunta. Quem vai primeiro? Kiara falou primeiro ali. Faça sua pergunta, Kiara, depois Thaís. Vamos vendo aqui a ordem. Você tinha feito da tintura, né, Kiara? Faz as duas. Isso. Eu perguntei o que seria uma tintura. E também onde estão os homens exercendo sua paternidade, né? Essas duas de Kiara. Sim. Porque as mulheres estão sobrecarregadas, né? Isso é uma questão assim, histórica, né? E recente, atual. Então, cadê os homens, né? Exercendo a sua paternidade para que, né, o filho seja dos dois, assim. É um questionamento geral, assim. Uhum. Thaís. A Thaís caiu. Alguém quer colocar mais uma questão, que aí a gente junta para as respostas? Thaís, você tinha caído? Levantou a mão? Ouvem? Sim. É que eu tô meio perdida. Eu deixei meu fone na casa da minha mãe. Peguei um outro fone aqui, tô pelo celular e pelo computador ao mesmo tempo. Então, primeiro eu quero agradecer as participantes, principalmente a Dani, né, pela disponibilidade, que é um contato que eu tenho. Admiro muito o trabalho dela já tem um tempo, a gente não se conhece pessoalmente, mas tem uma proximidade porque a gente se conheceu num grupo de mulheres de ajuda mútua entre mulheres, e aí há muito tempo a gente interage virtualmente, mas não tenho conhecimento e agradeço muito pela disponibilidade de estar aqui hoje e pegar um pouquinho da fala dela. A gente já trouxe essa discussão em outras turmas da CCS, em outros momentos, até com outras palestrantes, mas é algo que é sempre latente. A Dani falou muito sobre essa questão da medicalização, né, química, né, e da desvalorização dos saberes do conhecimento tradicional. E num outro momento a gente discutiu sobre porque esses medicamentos, a maioria dos medicamentos químicos da farmácia, da biologia academicista, ela pega ervas, pega parte desse conhecimento ancestral, encapsula, literalmente, encapsula e vende, retirando toda essa trajetória, todo esse conhecimento. Nenhum farmacêutico chegou do nada, saiu da academia, saiu da universidade, parou dentro de uma mata, dentro de uma floresta, pegou uma planta aleatória e falou: vamos ver no que isso aqui vai dar. Eles vão fazer essas buscas já baseados em conhecimentos tradicionais.
Então, eles pegam o conhecimento dos saberes tradicionais de estar e levam para a academia, estudam, capsulam e comercializam e invalidam todo o conhecimento, de onde é que veio, qual é a origem desse conhecimento. Né? Então, isso também é algo que precisa ser pontuado, a gente precisa se atentar um pouco a isso, porque muito do que a gente utiliza hoje da medicalização química vem dos saberes tradicionais e isso é apagado, é invalidado. É isso, né? Exatamente. E colocam como se fosse a gente que não soubesse o que está fazendo, né? Então, se a gente for para a lista, ontem eu estava lendo, né? Estou buscando estudar um pouco mais a fundo e existe eu não me lembro agora, não, depois eu posso mandar para vocês, se né, alguém não tiver conhecimento, uma lista de medicamentos, né, que são liberados, vamos dizer assim, né, e normalmente na leitura, né, estava assim, porque tal medicamento foi comprovado a eficácia tal, então por isso foi adicionado, né, como se fosse algo tão, né, aquilo fosse algo tão diferente que não existisse uma comprovação anterior, né, um fitoterápico ele foi adicionado a essa lista de medicamentos. Como se fosse algo assim, né, bem, eu não tenho a palavra assim, algo que merecesse, né, que merecesse, ou vamos dizer assim, que teve um reconhecimento através daquela comprovação, mas só que já existia nessa comprovação, né? Então, se a gente for pegar alguns remédios, algumas folhas, né, como acho que a única que é pesquisada a fundo hoje é o guaco, né, que é utilizado para na questão gripal e tal, então é muito utilizado, mas mesmo assim a gente vai encontrar oferecido o guaco na forma de um xarope já processado, né, na farmácia. Então, às vezes, a gente não tem nem acesso e a gente pode pegar aquela folha ali e fazer um xarope em casa, né? Que é uma coisa que não é nada demais, que pode ser feito por qualquer pessoa, né? Desde que ela saiba um pouco daquela dosagem, não exagere, claro, porque eu falo, né, erva também mata, então a gente tem que ter só um pouco desse cuidado, mas que pode sim qualquer pessoa utilizar, né? Então eu utilizava muito, não sei se vocês conhecem, que hoje era a Botica da Terra, que hoje é a Botica Hall, né? Então existe uma farmácia viva lá, se não me engano, agora eles estão lá no Pelourinho, frente ao Museu da Enfermagem. E existe já essa farmácia lá, né? Então, eles fazem tudo a partir das ervas, né? Então, já tomei muitos xaropes de lá. E são excelentes para, né, nenhum medicamento farmacêutico chegar aos pés. Então, é justamente isso, né? A gente tem sempre essa desvalorização, mas pego, né, o que é nosso, o que deveria ser mais de acesso, né, para fazer esses medicamentos. E sobre a tintura, tá, pode falar. Não, pode terminar. Sobre a tintura, ela é uma extração com álcool de cereais e uma erva, né? Ou pode ser 2, 3. Então, aí você vai colocar essas ervas que façam a combinação, né? E fazer aquela extração. Então, cada esse período de cura, de tempo, né? E você pode fazer a utilização. Por exemplo, nessa de perroxo, chia amarelinha de gato, que eu precisaria tomar de 1 litro de chá por dia, eu tomo 30 gotas da tintura de ervas. Então, é a potencialização da erva. E também, né, você consegue guardar ela por mais tempo. Ela fica ali, né, naquele processo ali. Então, ela tem uma validade mínima de 6 meses. E puxando um pouquinho pro lado da Nádia aí, para finalizar minha fala,
Também, no outro momento, levantou-se a questão de, com esses novos meios de comunicação, com a internet, enfim, do quanto nós, mulheres pretas, mulheres negras, e mulheres no geral também, somos impactadas. Meio que mulheres brancas tomaram conta do termo ginecologia natural para si e se tornam meio que autoridades nesses ambientes, né? Invalidando muito a presença de mulheres que são detentoras dos saberes tradicionais e trouxeram isso como algo novo, como uma novidade, porque muito do que se vê na internet é uma comercialização dessas atividades por mulheres brancas que se apropriaram desse conhecimento e comercializam isso, ao meu ver, de uma forma meio que irresponsável e sem dar nenhum crédito à sabedoria ancestral, principalmente dos donos da terra. E isso eu vejo como uma coisa muito problemática. Não só como elas utilizam o banho de assento, que era uma coisa que eu conheci muito nova com minha avó, é tratado hoje na internet como algo novo, como uma novidade, assim, como algo extraordinário. E a doulagem, por exemplo, né? Mulheres doulas, tem mulheres cobrando fortunas para fazer esse tipo de atividade. Então, assim, há um processo de apagamento também da figura dessas mulheres, de mulheres indígenas, mulheres negras, e mulheres brancas se apropriando desses conhecimentos, comercializando de maneira um pouco irresponsável e capitalista, totalmente em desacordo com os conhecimentos e a sabedoria ancestral. E o que é que vocês acham disso? Você quer falar logo ou eu falo depois? Pode falar. Vou pegar um gancho desde o início aí do. Primeiro ela fala onde estão os homens, né? Nesse trabalho todo aí do cuidado da mulher. Às vezes eu fico achando que eu caí de paraquedas em alguns assuntos para realmente problematizar. Só que não é bem assim, né? Eu venho de um trabalho de acompanhamento da oralidade. Eu convivi com a minha mãe fazendo todos esses medicamentos. Eu nunca tomei curso de nada. Eu sempre me apropriei daquilo que já existia, né, dentro da minha família. Eu sou a única pessoa na família que seguiu o caminho da bruxaria, da feitiçaria, do xamanismo, da pagelança. E minha mãe sempre dizia, eu não tive coragem de fazer um parto, porque eu fui obrigada a ver os partos, porque minha avó me obrigava, com 9 anos de idade, acompanhava a avó dela para fazer os partos. Então, quando ela via, ela ficava horrorizada quando via aquelas crianças saírem daquele jeito. Então, ela é uma criança, ela tem razão de criar um trauma, né? Nem toda criança está preparada para isso. Mas naquela época era assim, as crianças caminhavam junto com seus pais, seus avós, e hoje em dia também, na comunidade indígena, é assim, a gente aprende caminhando. Só que eu aprendi e eu gostei, diferente dela, eu não só gostei, como um dia eu tive que cuidar dela. E a minha mãe, ela fazia um trabalho de visitar as pessoas, conhecer qual doença tinha naquela casa, aquelas famílias. Depois ela ia outro dia, isso com um grupo de 5, 6 mulheres. No outro dia, elas iam para o mato, pegavam as ervas que precisavam fazer os cuidados para essas pessoas que elas visitaram. Depois, um dia na semana, elas iam esterilizar os vasinhos para colocar as medicinas, pomadas, tinturas, cápsula, tudo que elas faziam, xaropes. E no outro dia, que era no sábado, à tarde, ela ia entregar todas essas medicações para as pessoas. As tinturas, ela demorava ainda um pouco, passava pelo menos, no mínimo, 11 dias a 15 dias para entregar.
mas falando que tinha que entregar, porque tinha o tempo de curar, né? Enterrava. E aí depois ia acompanhando essas pessoas. Então, assim, desde a multimistura e a todas as preparações, minha mãe vinha fazendo, cuidou de muitas pessoas, e eu dizia para ela que essa era a verdadeira evangelização. Quando a gente se doa, porque ela não conhecia as pessoas que ela ia visitar, ela dizia, alguém falava assim, tem alguém doente em tal lugar, ela ia lá, e lá ela sabia quem era a pessoa e preparava essa medicação. Então, hoje eu faço esse trabalho porque vivenciei e aprendi, não foi uma receita dada, não foi dizendo, pegue tanto disso, tanto daquilo, eu aprendi fazendo e vendo, né? E, e aí eu digo assim, que as mulheres, de um modo geral, ela poderia ter colocado os homens também nesse trabalho, né? Mas elas preferiram fazer sozinhas. Porém, o trabalho que eu faço, eu convido homens e mulheres. Então, quando eu faço a cerimônia do tabaco, rezado e cantado com memória das avós, que são 7 ervas, eu trago a roda, inclusive para as mulheres falarem, para os homens ouvirem. E eu falo desse cuidado do templo, desse cuidado, desse resguardo que ele precisa ter, e desse olhar para dentro, que é o período da lua, que ela precisa de descanso mesmo. Eu faço, eu lavo o prato, eu cozinho, eu trabalho fora, eu faço tudo isso. Nesse dia aí, ela tem que deixar que ele faça. Começar esse empoderamento a partir dali. Aí o homem que não entende, essa é a minha opinião. O homem que não entende isso, ele tem que cair fora desse lugar, tá no lugar errado. E ela precisa que seguir seu caminho, mas aí existe uma dependência dessas mulheres, que não conseguem dizer não. Então, é esse fortalecimento que o trabalho do templo traz, esse empoderamento, esse verdadeiro empoderamento. Quando eu faço a vaporização desse útero e essa bênção do útero, nessa roda que eu faço com essas mulheres, é para que elas se empoderem e possam dizer não. Não, hoje eu não quero, hoje eu não posso. Trabalhei e quero descansar. Né? É para que os homens tenham consciência que o templo é sagrado e que ele precisa pedir licença para entrar no templo. E se ele desonra esse templo, ele vai estar desonrando sua mãe, suas avós, suas tataras, e todas as mulheres que antecedem. Então, é nesse sentido, esse empoderamento. Então, isso que você falou é muito sério, Laís, que as pessoas hoje estão vendendo um trabalho como se fosse uma coisa nova. Quando eu vou nesses lugares, eu fui convidada para ir a vários festivais de sagrado feminino. Eu vou mesmo para desmistificar. Chego lá e falo, não é assim. As coisas não são desse jeito. Isso não está começando agora. Isso são práticas tradicionais. Então, nós temos aí várias provas de várias mulheres de várias nações indígenas e africanas que faziam esses cuidados. Eu ouvi um depoimento de um povo banto que aprendeu com os Tupinambá no século XVI. Quando eles vieram para o Brasil, eles aprenderam com os Tupinambá. Eles conviveram. E hoje, em alguns terreiros banto, o Tupinambá é o caboclo que reina, é o caboclo que direciona. Qualquer coisa que vai fazer, eles pedem permissão para esse caboclo. Então, como é que as pessoas hoje, não indígenas, podem se apropriar de algo e passar de uma forma comercial? Isso está errado. Mas a gente vai aos poucos fazendo. E que eu falo assim, tudo que eu faço, eu passo algumas receitas. Mas algumas pessoas acham que pode fazer as cerimônias que eu faço. E não pode. Não pode. Não tem a minha energia, não tem a minha essência, não tem o meu saber. Ela pode tentar fazer, e enganar algumas pessoas, mas não é a mesma coisa. Então, não me preocupo quando alguém fala assim, não, você está dando receita, está falando. Eu falei, não, eu estou falando aquilo que na oralidade se passa. Porque se alguém um dia falar assim, olha, eu comprei essa pomada, comprei essa tintura, foi feita pela Nádia, isso é oralidade. Meu nome vai estar indo, vai estar eternizado nessas pessoas. Oralidade é isso, vai passando de um para o outro. Eu tenho que dar a origem, o nome da pessoa que fez. Isso é oralidade. Agora, a pessoa tem que fazer e reproduzir, aí cabe a consciência dela. E não faz igual. E não fazer igual não faz o mesmo efeito. Então, não me preocupo com isso. As tinturas, hoje eu faço para tudo que você imaginar. Para o rins, para a vesícula, para cansaço, para cólica, passiflora,
para depressão e para fibromialgia. Faço também essas garrafadas, endometriose, isso que você acabou de falar, né? Quem tem o fluxo do sangue forte, para quem também não tem o sangue que está retido, e para aquelas que precisam fortalecer o seu útero. Então, tudo isso tem os rezos certos e as garrafadas certas. A ginecologia natural é algo que saiu de uma forma como se fosse não só novo, mas que fosse uma coisa que viesse de fora, de outro país. Ela vem para o Brasil como algo novo e é como o Brasil importa tudo aquilo que eles acham que é bom, então eles importam. E o que é importado, eles pagam caro. Mas quando vai eu, Daniel, chega lá fazer um trabalho, eles querem pagar aquela mixaria, né? Ah, não, porque é o povo daqui. Mas quando é o povo de lá, e eu faço o mesmo trabalho, eu chamo as pessoas e falo, olha, esse trabalho que eu estou fazendo com vocês aqui, em fulano de tal, em tal lugar, em tal época, custa X. E vocês podem fazer. Não tem, vocês não são obrigados a fazer comigo. O que eu quero dizer é que o nosso trabalho não é baseado só nisso. É baseado numa troca. E a troca, ela é monetária ou não. Teve uma pessoa que falou assim, Nádia, eu tenho algo para te dar, para fazer, quero participar da sua oficina, quero participar da sua cerimônia, e eu não tenho como pagar. Eu falei, você tem como trocar. E é essa troca que eu quero, que está no seu coração. Então, eu recebo muitas coisas assim, né? Recebi um tarô das matriarcas, que é a coisa mais linda. Já recebi pingentes de poder da pedra da lua, né? Já recebi brincos confeccionados por alguém que fala assim, isso aqui é uma arte indígena, eu quero que fique com você. Mas a gente precisa valorizar nosso trabalho, sim, porque nós também estamos falando de autonomia, de soberania alimentar e também de autonomia financeira. Então, eu me desprendo de estar na fila de concurso para estar trabalhando com aquilo que as minhas mãos, os meus dons podem dar. Então, isso é o verdadeiro fortalecimento que as mulheres precisam compreender. Muitos nasceram para fazer concurso e tá aí na mídia batendo carteirinha, né, Marina? Batendo ponto, seguindo regras, seguindo normas, obedecendo, dizendo amém. Outras não, se rebelam e faz isso. Então, essa confiança que a terra nos dá. Mas eu só posso ter essa confiança quando o meu templo ele está empoderado. Ele está conectado diretamente com essa terra. O sangue faz parte desse processo. Quando eu falo de plantar a lua, de cuidar desse sangue, é pensar exatamente qual esse retorno, esse amor que eu vou receber de volta. Porque o sangue é amor. Se eu dou amor, eu recebo amor. E os caminhos se abrem. É a forma de ritualizar, é a forma de fazer que a gente precisa se conectar. E aí, o que Laís continua falando é que esses saberes tradicionais agora, eles estão deixando algumas pessoas no anonimato. Porque eles estão vendendo, pessoas não índias estão vendendo um trabalho que é nosso. Mas, para além disso, existe uma indústria farmacêutica poderosa. Está atrelada ao agronegócio e atrelado à especulação imobiliária. E isso tem a ver com mais outras fases do coronavírus. Quanto mais mutação tiver, mais investimento vai ter e mais corrupção também. Então, não é um vírus pensado em acabar. Eles não estão pensando em acabar com o vírus. Agora mesmo surgiu uma nova onda, já está no Rio de Janeiro, que já chegou em Minas Gerais e que logo vai estar em São Paulo. E aí um pulo para a Bahia, etc. A gente precisa compreender que existe uma rede interessada que esse vírus continue fazendo mutações. Porque a indústria farmacêutica cresceu, e o agronegócio também. A bancada ruralista, a bancada evangélica estão bancando o Brasil. Estão com tudo na mão. Então, a gente precisa compreender que os nossos conhecimentos tradicionais, mesmo eles sendo banalizados por alguns, a gente tem que manter exatamente essa roda que está acontecendo aqui, a troca de saberes, fazendo o bem viver. Ah, quando eu tenho uma cerimônia em tal lugar, se eu posso ir, eu vou. Se eu não vou, eu digo para pessoas irem. Eu fiz isso com a Nadir, que faz os incensos, faz o trabalho com o incenso. Eu fiz isso com a menina que fez um outro trabalho do cacau, da cerimônia do cacau,
né? E eu faço esse trabalho da vaporização, eu faço essa cerimônia da bênção do útero, da bênção do templo sagrado, né? E trago reflexões e alguns trabalhos com homens e mulheres. Eu falo, não, é aberto, que as mulheres também querem fazer o clube da Luluzinha. Aí eu falo para elas, como é que vocês querem trabalhar empoderamento? Se vocês não falam diretamente olhando para os homens, precisa falar para eles. E eles precisam estar nessas rodas. Em algum momento a gente vai estar sozinhas, só nós. Mas eles precisam ouvir o que eu tenho para dizer e provocar nessas rodas, né? Eu acho importante isso. O homem tem que ser um guardião. Se a gente não tem um guardião do nosso lado, então a gente pode eliminar ele. Porque o guardião é aquele que adivinha aquilo que você precisa. Você está no seu momento de resguardo, então você precisa se resguardar. E ele precisa compreender. Não vai cair a mão. Um dia, uma semana. Eu falo para os homens assim, já tentou se colocar no lugar de uma mulher apenas um dia? No dia da sua cólica? No dia da sua TPM? Um dia da sua lua? Um dia de trabalho normal para a mulher é muito. E eles não aguentam metade. Imagina um ciclo todo. Então, eles não aguentam o ciclo. Mas nós temos 4 grandes ciclos. Os 28 dias, nós podemos ser várias mulheres. E são essas mulheres que vão nos ajudar a cuidar da nossa cólica, a cuidar da TPM, né? Harmonizar, porque a nossa medicina e as medicinas, elas estão num alinhamento entre mente, corpo e espírito. E é isso que nos engrandece, enquanto mulher medicina, que todas nós somos. Basta cada um olhar para dentro e lembrar, nos tempos da sua avó. Tudo que eu faço, eu falo, isso aqui tem que ter a memória da avó. Porque quando você volta para a memória da sua avó, você elimina tudo isso que está acontecendo hoje. Essas músicas que não têm sentido nenhum, não falam nada, deixa as mulheres sendo aliciadas, entra num clima de violência, porque os homens, eles não respeitam, né? A questão da bebida alcoólica e a questão desse cuidado no período da lua. Algumas mulheres me perguntaram assim, mas não dizem que está menstruado, está iluminada, é muito amor e precisa, e ela pode sentir prazer? Ok, mas esse é um momento seu. O útero, nesse momento, é como se ele tivesse inflamado. Não é por causa do sangue, é que ele fica mais alterado. Se há uma flexão ali, vai machucar ele. Vai machucar ele. Eu estou falando no sentido físico. Fica mais fácil porque lubrifica mais, porque está um líquido, né, que está o sangue, lubrifica. Ok, ajuda a lubrificar, mas vai machucar o colo dele. Isso no sentido físico. No sentido espiritual, é o momento que ela tem que estar para dentro. Ali ela tem que ver o arquétipo que está naquele momento. Qual é a mulher que está falando mais alto? Se é a bruxa, se é a anciã, se é a menina, se é a mãe. Ali é o momento que ela tem que resguardar. Nada de bater perna, de botar um OB e ir para a praia. Isso é uma violência no seu templo. Quando você deixa esse homem entrar no seu templo, você está violando o momento sagrado que ele está jogando o seu amor. Porque o sangue é amor. E esse é o momento seu de conexão de você com o seu templo e com o seu sangue. Então, deixar entrar no seu templo é uma violência. E aí, lá na frente mais, você vai pedir perdão para ele, no seu templo, no momento que você deixou ser violado. Porque hoje você já faz esse trabalho. Porque em alguns momentos você não soube dizer não. Você deixou ser violado. Eu não queria, mas acabou acontecendo. Não quero, não quero. Não tem que deixar rolar um clima se você não quer, não está afim. Seu corpo precisa descansar também. E se não é essa compreensão, você está deixando violar, está se sabotando. Então, é nesse sentido que a gente precisa abrir nossos olhos, também a nossa consciência. O que eu preciso resguardar nesse momento? O resguardo é importante. Assim como a mulher depois do parto. Existe uma restrição de alimentos, uma restrição
de lugares, né? A gente precisa se blindar, aí as ervas é para isso, é para tomar os banhos, para a gente ficar com o nosso campo áurico protegido. Isso é importante. Cuidar dos banhos, os dias da semana, ritualizar isso. Eu tenho os dias de tomar um banho, eu tenho os dias de fazer minhas bebidas sagradas, eu tenho os dias de preparar minhas medicinas, eu tenho dia para tudo. Mas eu preciso ter essa consciência, que isso não é uma sabedoria minha, é uma sabedoria ancestral. E eu tenho que honrar todos esses ancestrais. Né? Então, as tinturas, elas fazem um trabalho no nosso corpo que alguns remédios demoraria meses. E eu falo, ela falou do chia amarelo e o de gato, eu também trabalho com a tintura de caju com aroeira, que o sangue, no mesmo dia, regula. No mesmo dia. Eu fiz esse acompanhamento, porque como eu trabalho com essa ginecologia natural, eu faço acompanhamento, e por 3 mulheres que estavam com sangramento excessivo, usou a tintura de caju com aroeira, e logo, logo, ela foi se regulando. Então, ele é um regulador natural, né? Um regulador natural. E muitas vezes a gente não quer tomar esses remédios. Prefere ir para o médico fazer o trabalho de ginecologia, como é que chama? Alopática, e eles usam aquele bico de papagaio lá dentro, bico de pato, sei lá, faz o que chama de Papa Nicolau, né? Que faz esse exame. Ele é muito invasivo. E eu conheço 2 pessoas na comunidade que chegou andando de perna aberta, machucada, porque foi fazer cauterização. E o que faz a cauterização? Os absorventes, juntam resíduo no colo do útero. Os remédios de evitar, esses remédios para evitar, juntam também esse pozinho no colo do útero. Então, chega um dia que tem que fazer a raspagem. Quando eu falo que pode ser autossustentável, é porque pode eliminar tudo isso e usar os paninhos. Ou o copinho, se alguém quiser, que é mais moderno. Mas, para mim, o paninho. Sempre usei paninho, eu sempre usei paninho. Não tenho vergonha de dizer. Minha mãe fazia os paninhos para mim e para minha irmã. Então, a gente tem essa possibilidade de se cuidar e de se limpar. E não continuar usando essas coisas do mercado. Esse é um ponto. Né? A outra questão dos absorventes também é que você pode regrar sua planta com esse sangue, se você usar o paninho. O outro não. O outro ele vai se dissolver. Aquele pozinho é cancerígeno. E aí tem muitas mulheres que são obrigadas a tomar essas medicações, esses comprimidos, quando ainda tem, sei lá, 14, 15 anos. Porque tem que regularizar, porque ele tem os policísticos. E esses policísticos, infelizmente, nada mais, nada menos, se cuida com algumas garrafadas, e eles dão os remédios para parar de menstruar. Como é que é um corpo que é preparado para sangrar todo mês, vai reter? Então, tem uma mulher que aos 16 anos, ela parou de menstruar, e aos 34 anos, quando ela veio fazer um atendimento comigo ano passado, eu pedi para ela retirar esse comprimido. E comecei a trabalhar com o fortalecimento do útero dela. Então, fez a garrafada do útero, fez a limpeza do útero, depois ela fez a benção do útero. E 2 meses depois, ela começou a menstruar. Já sem remédio. Então, pela primeira vez, ela teve contato com o sangue dela aos 34 anos. E uma outra em Salvador, a UFBA fez um encontro para a gente, e aí, de repente, se formou um grupo do Sagrado Feminino, só com as alunas da UFBA. E essas meninas, até hoje, a gente está fazendo um trabalho de acompanhamento, que é um grupo de autoajuda. Tinha uma que não conseguia ter um bebê. Então, ela fazia inseminação, não conseguia. Fazia inseminação, não conseguia. A médica dela falou assim, você não pode fazer vaporização. Eu falei para ela, aí ela perguntou para mim, o que você acha, Nádia? Eu falei, eu acho que você pode e deve. Se você está querendo fazer um rezo nessa intenção, esse é o momento. Então, fizemos um ritual. E nesse ritual, ela fez a vaporização. E um mês depois, ela está com Sonora, que ela deve conhecer. E nasceu Sonora. Então, é confiar.
Quando você tira todas essas medicações, todas essas coisas industrializadas, você começa a fazer seu rezo e confiar. E nessa confiança, né? E aí o grande espírito e a Mãe Terra faz todo o processo. Lembrando que o nosso processo de cura, ele não é eu que faço, não é a Daniela que faz, não são as medicinas. O processo de cura, ele está dentro de cada um. Ele começa lá dentro. A gente só é mediador. Talvez um instrumento para fazer alguma coisa acontecer, mas mais nada além disso. Então é isso, irmãs. Nossa, Nádia, muito grata. Tá as meninas aqui perguntando se esse grupo ainda está aberto, querendo entrar. Como que está esse grupo? O grupo tá, a professora Mara, foi ela que começou a, a conduzir o trabalho, e depois, o trabalho assim, na UFBA, e depois as meninas sentiram desse chamado de fazer o grupo, e esse grupo aconteceu. E aí, fizemos já alguns rituais. Com a pandemia, a gente não conseguiu fazer mais, mas estamos aí pensando, se não tiver muita alta, aqui até dezembro, fazer um outro encontro presencial. Mas acontece, vou passar para a Marina o número da Juliana, que ela que é administradora, e quem tiver, né, eu vou falar para a Juliana que tem pessoas interessadas em participar desse grupo. Eu vou te perguntar lá por WhatsApp, viu? Se eu vou querer entrar, vou passar para as meninas aí que querem, porque a gente fica aqui, assim, com um super gosto de quero mais, né? De tanta coisa que já deu para movimentar, para aprender hoje, né? A gente vê tanto caminho pela frente, né? Para a gente se empoderar, muitas vezes a gente vai por uns caminhos que não tem nada a ver com sem eu querer essencializar, enfim, mas com uma caminhada feminina, né? Vai buscar umas coisas que entende esse empoderamento como fazer as mesmas coisas que os homens, exatamente dos mesmos jeitos, né? Enfim. E foi muito importante também, assim, eu estou pensando aqui nos homens do grupo, né? Da aula, é muito importante a gente, claro, está dando mais ênfase às mulheres, mas o feminino não quer dizer só o homem, esse trabalho, né? Como a Nádia, quer dizer, só a mulher, né? Também tem esse aspecto feminino, né, nos homens, eles podem estar, quem sou eu para dizer, né, mas do que eu já ouvi, assim, isso não é, a gente não fala aqui, não vai falar nos próximos encontros, em hipótese alguma de nenhum clube de Luluzinha, nenhuma exclusão, né, é justamente a gente encontrar formas melhores de viver bem junto, né, mas a gente está chegando aqui ao fim, eu pelo menos 5 horas tenho que sair para pegar minha filha na escola que voltou, mas vou ver se alguém tem alguma pergunta final e qualquer coisa, se vocês quiserem continuar, de repente Thaís pode ficar aí mais um pouco, ou Indra, não sei aí como tá. Imagino que para Dani e Nádia também precisa ter um teto, né? Mas de repente mais uns 5, 10, 15 minutos para responder alguma questão, né? Que eu vou ter que mesmo sair, se eu chegar lá atrasada, já viu. Então, eu agradeço assim muito, fiquei com o coração aqui bem nutrido, com esperança de caminhos melhores, né? Para a gente, enquanto mulher na academia, que é nosso âmbito aqui, por exemplo, ou em todos os outros âmbitos, né, de melhores relações entre todos. E então queria abrir aí para uma fala final de Dani e Nádia, ou mais uma pergunta. Tem mais alguma pergunta? Alguém? Então, queria agradecer muito, Dani, Nádia,
e abrir aí para vocês falarem, né, se despedirem, e a gente continua em contato aí. Então, Dani? Acho que o microfone está desligado. Ainda está sem som. Tá ligado. Pronto. Eu acho que é mesmo agradecer demais, né? Eu acho que tudo que a gente contemplou aqui, né, em relação ao nosso diálogo, né, Nádia, quem não pôde falar, mas estava escrevendo, estava tentando ler, passa muito rápido, mas é isso, né, acho que esse cuidado, né, autocuidado, mas o cuidado coletivo também acho isso importante, Nádia colocou muito bem isso, né, porque eu acredito também nessa perspectiva, né, então a gente não pode estar o tempo todo falando só para a gente. Claro que existe esse momento de fortalecimento, né? Mas esse momento coletivo é importante, né? Porque em algum momento, eu não me recordo agora em que ano, eu estive num curso para mulheres, né? Em determinado momento eu me deparei com a pergunta, o questionamento, né? Eu fiquei assim pensando, e os homens, né? Em que momento vão parar para ouvir isso? Né? Então, eu acredito que um pouco a gente ter esse entendimento também desse coletivo, né? E que algumas vezes a gente fica a se perguntar, né? Onde estão os homens, né? Nessas questões de tratamento mesmo do próprio físico, do próprio espiritual, desse reconhecimento, né? Porque às vezes a gente também está ali naquela coisa, mas a gente está afastando mais do que aproximando. E eu não estou dizendo que a gente tem esse papel, né? Principalmente que parece um papel materno, mas é algo que é coletivo a se discutir, né? Então, por exemplo, na minha roça, eu como mulher, não trataria das ervas, não trato das ervas dentro da minha roça, né? Mesmo porque a quem cabe esse papel, esse caminho, é o San, né? E o San é o orixá masculino. Eu sou de um orixá masculino, né? Que é o Xumaré. Então, esses papéis também, vamos dizer assim, dos orixás, né? Ele não vem na minha cabeça um orixá feminino, né? Apesar de eu ter também nos meus caminhos, mas não vem. Então, quem está lá cuidando é o Babalossan, né? É um homem. Então, a partir do momento também eu tenho que, de certa forma, pedir essa licença a ele, né? Para estar cuidando das ervas. Então, eu tenho que ter esse diálogo com ele, né? Eu tenho que ter esse diálogo. Cá fora, eu estou plenamente, né? Cuidando e tal. E a gente vai para todos esses aspectos, né? Que esse coletivo, ele importa muito, né? Ele importa muito, porque eu, ao mesmo tempo que não posso lá, mas eu informo para ele algumas coisas. Quando eu obtenho um conhecimento, né, mesmo ele sendo meu mais velho, mas eu estou lá informando para ele. Às vezes ele não tem aquele conhecimento, às vezes ele não pôde pesquisar, às vezes ele não pôde parar, né? Ele não tem essa vivência de Nádia, que foi cuidado ali dentro, né? Com aquela perspectiva desse saber mesmo, né? Que na maioria das vezes, eu acredito, pelo menos no Brasil, né? Muitas pessoas elas não nasceram no candomblé, não tiveram essa oportunidade, eu posso dizer assim, né? E aí não tiveram esse cuidado inicial, né? Desde ali de criança e tal. E aí essa questão da coletividade, né? Esse cuidado coletivo também é importante, né? Então, o que Nádia falou me contempla demais em relação a isso. E agradecer demais a ela, acho que ela não pôde ficar mais, né? Ela está com o netinho, mas me fortaleceu demais as falas dela, somente essa relação né, desse cuidado. Oi. Ainda que eu estou cuidando dele. Sim, você falou aqui, eu vi. Desse cuidado, né? Também, né? Do nosso ciclo, e é engraçado que às vezes a gente tem, né? Essa coisa de eu tenho essa memória, né?
Quando está misturado, a gente não pode subir em árvore, né? A gente não pode subir porque senão pode acontecer alguma coisa, não só com a gente, mas com a própria natureza, porque é aquele momento que a gente está tanto para dentro como a gente está colocando para fora, com muitas energias, né? E não é porque é mulher, mas porque existe aquela energia do resguardo, né? Existe aquela energia de estar ali sangrando, de estar colocando para fora. Então, é importante, né? E aí, dentro do candomblé, também ouço a mesma coisa. E algumas vezes eu vejo algumas pessoas questionando como se isso podasse a gente, mas na realidade não poda, né? É esse cuidado mesmo, a gente tem tantas tarefas, gente, que ontem mesmo eu estava aqui doida. Eu estava fazendo tanta coisa, ainda fui assistir uma aula, essa aula que eu estou fazendo, fui participar de uma live de negócios aqui com o pessoal, e imagine se a gente não se resguarda nesses dias. A gente não vai ter mais força para fazer nada, e realmente, por mais que a gente não sinta uma cólica, por mais que o sangramento não seja exagerado, mas o corpo começa a sentir, né? Quando a gente vai ficar menstruado, o corpo começa a sentir aquela molezinha, aquele sono, aquela coisa. Então, é bom esse resguardo para a gente, né? Acho que é aquele momento que a gente tem de realmente se voltar, né? Para a gente ter aquele momento. E, Marina, eu acredito que você já precisa ir, né? Mas se as meninas quiserem ficar... Rapidamente, senão eu não vou conseguir falar mais. Eu vou agradecer. Realmente, quero agradecer esse momento e trazendo nessa fala de Dani também, lembrando da minha avó. Não é que a gente precisa se sentir doente, mas esse cuidado é um carinho, né? Não comer algumas coisas, não botar o pé no chão, não lavar a cabeça com água fria, não sair no sereno, portanto, não estar em lugares de energias pesadas, né? Evitar esses reggae que as pessoas acostumam, não é do meu tempo, mas hoje em dia tem muita balada aí, muita coisa, inclusive ruim, do meu ponto de vista. Então, é um cuidado, é um carinho, e a gente respeita porque são cuidados que as nossas avós passam para a gente. Oi, Júlia! Oi, Júlia! Não é Júlia, não. E aí, é que a Kiara parece a Julinha, uma amiga nossa. Ele está falando, Julinha. Eu queria fazer um canto para encerrar, né? É Júlia! Porque Oi, a gente Júlia! sempre encerra nosso trabalho, então eu queria agradecer, partilhar dessa mesa com o Dani, para mim foi muito enriquecedor, viu, Dani, trazer sua presença. Eu agradeço. Fazer essa troca, eu acho importante que a gente possa estar fazendo exatamente isso aqui, um autocuidado, fazer um trabalho coletivo. E aí cabe a cada um seguir depois, né? Esse autocuidado, nesse cuidado mútuo e cuidar das outras irmãs. Levar essa mensagem para irmãs que não podem estar aqui, por exemplo. Essa é a primeira lição que tem que fazer. Vamos fazer um canto para me despedir de vocês. Vim aqui para saudar a força feminina. Essa força verdadeira, mãe, que nos ensina. Vim aqui para saudar a força feminina. Essa força verdadeira, mãe, que nos ensina. A onça arranhou, perfumou a mata. A mesma onça roncou, balançou a terra. A onça arranhou, perfumou a mata. A mesma onça roncou, balançou a terra. Vim aqui para saudar a força feminina. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau com vocês, Júlia. Ah, Grata, Nádia. Até a próxima. Beijo no coração. Gandeiro Tupã.
Cada um. Até a próxima, Dani, todo mundo. Eu vou deixar vocês com Thaís e Indra para elas fecharem aí, se vocês ainda quiserem, tá? Alguma coisa, tenho que ir. Também. Bastante. Tchau, gente. Gratidão, Thaís. Desculpa não conseguir continuar mais. Agora não tem a menor opção. Frio. Laís, você queria fazer uma pergunta, desistiu? Laís. Acho que ela saiu também. Ela saiu. Acho que todo mundo. Não, ela tá aqui, ela voltou. É que você tinha levantado a mão, aí eu queria saber se você ainda quer fazer a pergunta, ou se alguém tem mais alguma pergunta, para poder a gente ou finalizar, ou para a Dani responder. Vocês estão me ouvindo? Dá para ouvir. Oi, Dani. Oi, Dani. Dá Tá pra me ouvir? baixinho. Vou tentar aumentar. Tá dando para ouvir agora? Tá. Na verdade, o que eu queria falar foi pensando um pouco no que Thay colocou, né, a respeito da ubicação mesmo dos conhecimentos tradicionais de terreiro e dos povos originários, e pensando também como isso muitas vezes é uma forma de gerar renda, né, para as mulheres, de comercializar entre si nas suas comunidades, entre seus grupos também. Tanto os remédios, as medicinas, como cosméticos, sabonetes, saboaria natural também, a saboaria artesanal. E como as mulheres negras e indígenas que tentam fazer esse processo de comercializar encontram muita dificuldade, né, para poder fazer trabalhos na rua. Ao passo que as mulheres brancas têm muito mais possibilidade de conseguir investir, de formalizar, de crescer seus trabalhos. E aí eu não sei se você faz essa comercialização das suas medicinas e tudo mais, mas se você tiver alguma coisa para colocar nesse sentido a respeito disso. Sim, sim, eu faço. E é assim, não deu tempo, mas essa relação mesmo do sagrado feminino era algo que até hoje, até o momento agora, tinham como algo muito chato, sabe? Porque justamente era colocado dessa forma. Eu sempre vi como algo muito, sabe? Aquela coisa assim, tipo, você não faz, você fica assim porque você quer, ou você sente cólicas porque você quer, sabe? Era algo tipo assim, isso é culpa sua, algo como. É claro que eu acho importante, né, a gente ter essa relação boa com o nosso corpo, mas eu tive, por exemplo, uma relação muito ruim com a menstruação, desde sempre, sabe? Então, por conta, eu acho que às vezes também eu não tive dentro da minha casa essa boa relação, mas quando a gente não tem acesso a algo, assim, algum tipo de informação, né? Como eu venho obtendo agora, nesse tempo que eu estou no candomblé, é horrível, gente. Ninguém quer menstruar estando não sei quantos dias morrendo de cólica. Ninguém quer. Eu tomava um remédio atrás do outro para não sentir dor. De 2 em 2 horas eu estava tomando ali um analgésico para não sentir dor. E quando eu via essas questões de sagrado feminino, eu ficava, olha, não fale disso comigo, não, que eu não suporto. Justamente porque a gente vê quem são essas pessoas que estão falando sobre isso, né? E aí, quando eu comecei a
a comercializar, né, para buscar páginas para seguir, gente, eu fiquei perplexa, porque essas mulheres, na maioria das vezes, têm 10 mil, 15 mil seguidores, sabe? Fazendo encontros, às vezes nem comercializa nenhum tipo de produto, mas está ali fazendo encontros, está ali naquela coisa de, sabe, de me perdoe quem gosta, mas eu não gosto dessa coisa namastê, sabe? Então é muito complicado, é muito complicado. Então, quando a gente vê uma mulher indígena como Nádia, que vem ter essa vivência, né? Desde cedo, tá ali, né? Fazendo parte, está ali cuidando das mulheres, está ali cuidando dessa relação, a gente fica, né, sem entender, porque na verdade a gente entende, né? Porque senão é reconhecimento, né? Então, uma mulher indígena, mulheres negras, né? Que Thais bem colocou que são doulas, eu mesmo conheço e não vão à frente, porque não tem, entre as nossas, a maioria das vezes não tem esse saber, né? De entender que aquilo ali é uma forma, às vezes se sente mais segura se for no médico, né? Se for fazer um parto dentro de um hospital. E, ou às vezes não tem como investir, né? Porque, querendo ou não, é algo que, vamos dizer assim, não é tão barato, mas também não é algo que, se ela fosse ganhando dinheiro. Isso, curso de benzedeiro. Tem um homem ganhando dinheiro com curso de benzedeiro. E eu fico assim perplexa, porque infelizmente a gente vai ver que as benzedeiras entre a gente estão se perdendo, né? Eu conhecia várias senhoras aqui que faziam benzimento. Minha avó, infelizmente, não passou isso para a gente, mas ela também fazia. E a gente não sabe fazer isso, né? Fazer uma reza, ou às vezes pode, não sei, né, ter algo que a gente possa ofertar, um diálogo, uma conversa, entender o que a pessoa está sentindo. Mas essa relação do benzer com folhas, hoje em dia, é quase inexistente. Né? Então, isso está o tempo todo, né, tomando conta. E quando a gente parte, né, para a gente até mesmo, né, comercializar nossos produtos, não existe essa aproximação, né, da maioria das pessoas. E às vezes eu fico assim perguntando, né? Porque não é possível que a gente não confie na gente mesmo. Porque muitas vezes eu acredito que a gente não deveria nem, né, pensar nessas mulheres que estão fazendo esse comércio, mas pensar nas mulheres que são próximas da gente, né? Então, as mulheres negras, elas têm que se aproximar das mulheres negras, os homens negros têm que se aproximar das mulheres negras e vice-versa, né? Porque essa equivalência é necessária para que a gente possa dialogar no mínimo, sabe? Porque se existe outra pessoa vendendo, né? Então, como eu falei, eu passei, não tive uma vivência, vamos dizer assim, com o cuidado das folhas de forma aprofundada, entendendo. Mas eu tenho essa permissão, né? Porque eu sou uma pessoa de candomblé. Eu não posso sair por aí dizendo que eu estou vendendo ervas sem, dentro da minha roça, ter um conhecimento, né? Então, meu babalorixá, ele sabe que eu estou trabalhando com isso. Porque antes de iniciar todo o processo, eu conversei com ele e ele me incentivou, inclusive, a realizar esse trabalho. Então, é algo que a gente tem essa permissão para fazer, né? Então não adianta eu dizer, porque fulana está fazendo. Eu não posso impedir dela fazer, principalmente porque são medicamentos que eles, né? A fitoterapia, ela é algo que precisa, inclusive, de estudo, mas que não há um impedimento de você exercer, porque o Estado ele não dá conta. Né? Ele não dá conta, então ele não vai te impedir, ele não vai ficar te monitorando a não exercer a fitoterapia, né? Porque, inclusive, qualquer pessoa em casa pode exercer, desde que tenha um conhecimento mínimo, né? Já é exercida há muito tempo, né? Então, antes da fitoterapia ser reconhecida a nível de utilização em farmácias de rede de saúde, ela já era utilizada pelos indígenas, pelos povos de candomblé, então não tem como impedir. Mas o que eu posso dizer é que as pessoas negras, ela confiam umas nas outras, né? Que ela possa buscar esse conhecimento.
Porque às vezes também existem várias formas de dizer assim, eu não estou trabalhando com aquilo ali de uma forma negligente, né? Pode existir, pode sim, porque gente é gente em qualquer lugar. Mas eu acredito que a maioria de nós está trabalhando com isso. Eu tenho como exemplo a Sueli Quintê, que ela trabalha com ervas, né? Ela se intitula como herveira, e ela trabalha justamente com a relação, né, específica do útero. Eu não sou voltada para isso, né? Não tenho nada específico. Eu trabalho, inclusive, eu estou trabalhando que eu estou desenvolvendo, utilizando, né? Então, tenho um sério problema com sinusite. Então, eu consegui desenvolver, na verdade, algo que já era utilizado, que é um óleo de, é, de eucalipto com um óleo essencial de hortelã-pimenta. Então, eu estou utilizando isso há 3 meses. Então, para poder eu comercializar, primeiro eu utilizei em mim, né? Então, eu tenho essa comprovação de que funciona. Então, algumas coisas, claro, né? Eu não posso dizer de uma questão da fertilidade masculina. Eu não sou homem, né? Então não posso falar. A única coisa que eu posso dizer é pesquisar e ver quais são as possibilidades, né? E agora uma coisa eu posso dizer sobre a tintura, que funciona porque eu utilizei para mim, funciona dessa forma. Pode ser que para outra mulher, inclusive, não funciona da mesma forma. Mas a gente tem pessoas muito responsáveis, né? Então essa responsabilidade a gente carrega. A gente não vai ser negligente e dizer, olha, utilize isso aqui que você vai ficar boa, sem um mínimo de conhecimento, né? Nem que seja buscar um conhecimento com o mais velho, e dizer, e aí, será que realmente é bacana? Porque, por exemplo, o guiné, a folha de guiné, ela mata. Eu, quando era jovem, eu utilizei guiné. Minha sorte foi que eu tomava o chá da folha, nunca utilizei o caule, porque, inclusive, o uso prolongado pode deixar ou matar ou deixar a pessoa impossibilitada de fazer qualquer coisa, porque praticamente coordenação motora, o cérebro, tudo para de funcionar, né? É uma erva que era conhecida como utilizada para matar os senhores de engenho, né? Então os negros eles faziam e andando aos pouquinhos. Então, no período de tempo, ele estava ali acamado e não conseguia fazer mais nada. Então, da mesma forma, né, que cura, pode matar. Então, a gente tem que ter só esse cuidado. Mas eu acredito que as mulheres que estão trabalhando, né, com as ervas, elas têm esse cuidado, sim. Né? Então, eu acredito que a gente tem que se voltar para a gente, né? Dizer, e quem são as mulheres negras que estão trabalhando, né, com as ervas? Porque, como eu falei, infelizmente eu não tenho como podar nenhuma outra, né, de fazer isso. Mas as irmãs estão trabalhando, eu posso dizer, olha, ela trabalha com isso. Então, Sueli tem um conhecimento pleno sobre a relação do trabalho com o útero. Então, é claro que antes de dizer qualquer coisa, eu posso super indicar ela, porque ela tem mais experiência do que eu, inclusive, né? Então, é importante a gente ressaltar isso, porque a partir disso, né, inclusive a gente pode criar, né, uma coletividade maior, uma autonomia, né, de estar comercializando também, né, o famoso que as pessoas falam Black Money, que eu acredito que Black Money pode ser tanta coisa, né? Criar uma isso, criar uma rede. Black Money pode você ir lá incentivar o trabalho, pode você ir lá, não necessariamente você comprar, mas você tá lá incentivando, você fazer referência à pessoa, né? Então, eu acredito que a gente tem que criar essa rede mesmo, sabe? De envolvimento entre a gente e confiança também, principalmente, acredito. Acho que é isso. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Agradeço estar aqui com vocês hoje. Acredito que, né, que não sei, Thaís está aí ainda.
Tô sim, tô sim. É Eu isso, acho né? que a gente já pode finalizar. Acho que ninguém tem mais perguntas. Metade da sala já saiu, já acabou também o horário da aula. Sim. É, se qualquer coisa vocês quiserem, né, para me procurar lá na minha página. Eu, Na próxima, não, em setembro eu vou fazer provavelmente uma oficina de censo, né? Vou fazer toda a divulgação lá. E aí, se vocês quiserem participar, porque assim, vai ser o máximo de 10 pessoas, né? Vai ser numa presencial, porque infelizmente não tem como fazer, né? Porque tem relação das ervas e tudo mais. E vai ser num espaço do grupo chamado Entre Minas, não sei se vocês conhecem. É sim. o pessoal que trabalha só com. Eu fiz até uma oficina com elas de. Ah, esqueci agora, mas é cuidados de casa, né? Elétrica, essas coisas assim. E elas vão até fazer outra agora. E aí, isso, da marcenaria, exatamente. E aí vai ser lá no espaço lá, porque, né, um espaço mais central e tudo mais, um espaço bem bacana, bem confortável. E dá 10 pessoas de boa, né? A gente vai ter um diálogo sobre as ervas e tudo mais, e fazer os incensos, e é claro, levar o incenso para casa, né? Para esperar o momento de queimar ele. Que massa. Então é isso, Dani, mais uma vez eu lhe agradeço pela disponibilidade. Se inscreve lá no canal também, tem outras. Pronto. As atividades do semestre passado, tem muita coisa bacana, tem Elisa Pancararu falando sobre feminismo indígena, tem outros temas bem interessantes também. Tem um encontro que foi com mulheres de 3 nações diferentes. Então foi com Cota Kiev, a Dagan Cristiane, Muzens Alice e com Manjanciara de Oxum. Foi bem legal falando sobre saberes das mulheres dentro do candomblé. É um encontro bem interessante, já está tudo postado lá. Esse link do Meet, nossos encontros das quartas-feiras, às vezes eu divulgo, consigo divulgar, mas você está convidada também para os outros encontros. Esse semestre vai Certo. ser bem focado na questão da pluralidade de mulheres, né? Então vão ter assuntos bem legais. Sempre que eu puder, eu vou te mandar, e se você puder aparecer também para Mande o link também do participar. canal. Já coloquei aqui, mas eu te mandei já no Ah, Messenger. tá. Mas brigadão mesmo. E a todo mundo até quarta que vem. Até mais, então. Bom resto Tchau, de dia para gente. Até vocês. mais. Tchau. Ó, Gala.